Olá, pessoal. Vamos seguir aqui. É, Dentre os conteúdos que a gente já viu, em vários momentos a gente falou de contaminação. A gente falou de poluição, a gente falou de degradação do ambiente, mas está faltando agora a gente falar um pouco sobre o que é a poluição, né? O que necessariamente é o processo em que envolve a alteração do habitat, que pode mudar os constituintes de solo, água, atmosfera, enfim. A gente começa a ver os conceitos de poluição ambiental. Então, na aula anterior, a gente falou um pouco sobre microplástico, a gente falou um pouquinho sobre qualidade de vida. Aqui a gente vai ver alguns aspectos ligados à qualidade de vida, só que a gente vai focar mais agora no impacto ambiental. Realmente, como que a poluição acontece, o que seria essa poluição ambiental, o que está ocorrendo aí com as espécies, com o nosso ambiente, e como que a gente pode tentar achar uma maneira de controlar todos esses problemas. Beleza. Vamos primeiro entender, deixa eu já colocar uma ponteira aqui. Primeiro a gente vai precisar entender como que necessariamente vai funcionar é, o conceito da poluição ambiental. Então, o que seria a poluição? Primeira coisa, vamos pegar isso daqui, ó, a alteração. A poluição ambiental ela é capaz de trazer uma alteração para aquele ambiente. E essa alteração pode ocorrer de várias formas. A mais prejudicial que a gente vê é quando a gente influencia nas questões químicas do local. Então, a gente tem uma interferência direta nos componentes, na forma como que eles funcionam, então na estrutura das moléculas e por aí vai. Então, quando a gente tem essa alteração, é um dos primeiros problemas que a gente começa a perceber em termos de poluição. Ah, então quer dizer que está ligado mais com os organismos? Não, eu posso ter isso ocorrendo na atmosfera, na água, no solo e causando prejuízo diretamente para os organismos. Então, isso sim é algo mais comum de acontecer. Então, a gente percebe o quê? Que a poluição ambiental ela seria essa mudança, né? Essa alteração nos hábitats, essa alteração nos organismos e por aí vai. Então, tem muita mudança, muita alteração que pode estar ligado com a poluição ambiental. Com isso, eu acabo trazendo um probleminha. Então, se eu tenho uma degradação de habitat, se eu tenho uma alteração de um habitat, necessariamente os seres vivos que estão associados a ele vão sofrer alguma consequência, seja na qualidade de vida, seja com a própria vida. Então, a gente tem essas mudanças e elas podem ter um efeito muito grave ou efeitos mais brandos, mas que podem causar prejuízo a uma população, a uma comunidade. Então, isso não dá para a gente separar, a gente não vai retirar esse mérito aí da poluição de forma nenhuma. A gente vai ter formas de poluição que ocorrem de maneiras antrópicas, né, causada pelo homem, então uma forma bem artificial de causar poluição, e existem eventos de poluição que ocorrem naturalmente. Então, a liberação de gases que ocorre pelo processo de decomposição, as carcaças que decompõem, a liberação de fuligem por vulcões e por aí vai. Então, são mudanças do ambiente, alterações do ambiente, que podem sim ocorrer de formas naturais, que pode ser algo que necessariamente acontece nos ambientes e a gente não tem tanto controle a respeito delas. Mas as mudanças que a gente causa, isso sim a gente tem controle. E elas a gente precisa estar evitando ou tentar achar maneiras de mitigar, maneiras de tentar melhorar os impactos que a gente já causou para os ambientes aí. Então a gente percebe que existem muitas formas de poluição. Então, a gente pode ter a poluição da água, a poluição do solo, da atmosfera, dos próprios organismos em consequência desses três ambientes sendo influenciados. Então, existem formas de poluição que acabam impactando mais ou menos algumas populações. Então, populações de indivíduos terrestres vão ser muito mais influenciados pela poluição atmosférica, pela poluição do solo, do que pela poluição diretamente da água. Então, a gente vê que existe essas separações, vai existir essas divergências, aí, essas diferenças em termos de locais que estão sendo poluídos, de como que essas populações são influenciadas por esse tipo de poluição. As formas aí que a gente tem, independente de qual, elas precisam, a gente precisa pelo menos tentar combater, né? A gente precisa tentar mudar, tentar modificar as formas que a gente está explorando o ambiente, a forma que a gente está tentando modificar os ambientes. Então a gente precisa frear um pouquinho e pensar um pouco melhor nas formas que a gente está explorando o meio, na forma que a gente está, infelizmente, aí, trazendo alguns problemas. Como que faz isso? Primeiro, a gente precisa de um apoio governamental muito bom, para a gente conseguir ter políticas de prevenção e fiscalização.
Se eu tenho políticas de prevenção e fiscalização, isso já vai mudar e muito. Se a gente não tem órgãos governamentais ligados à questão ambiental, que necessariamente cobram e que buscam e que fiscalizam e que ficam em cima realmente dessas mudanças ambientais, desses impactos. Então a gente precisa sim que esses órgãos estejam ativos e que eles realmente funcionem, né? A gente tem uma fiscalização efetiva, é isso que a gente precisa. Então, tudo que eu tenho aí em termos de poluição ambiental, ela seria ligado com a alteração que a gente causa nos meios naturais. Então, mudanças que a gente causa nos constituintes, então mudou a estrutura da água, a estrutura do solo e as consequências que isso pode trazer para os organismos que vivem ali, além de todos os problemas em cadeia que pode ser gerado. Lembram da cadeia trófica? Um animal se alimenta de outro e depois se alimenta de plantas. Então, toda essa ligação, essa relação, ela precisa estar funcionando. Então, se eu tenho degradação ambiental que quebra essas relações, isso acaba sendo prejudicial para o nosso ambiente, para a forma que a gente está tentando aí, a gente não está tentando preservar, mas na forma que a gente está explorando o meio. Então, a gente tem que começar a ver de uma forma mais, começar a visualizar o ambiente de uma forma mais que interaja mais com a gente. A gente parar de se desligar, como se algo que ocorre com o ambiente ocorre lá e não influencia diretamente em mim. E a gente sabe que não é isso, a gente sabe que está tudo muito bem interligado aí. Então, a degradação do meio ambiente está diretamente ligado aí com a presença de substâncias que causam essa alteração. Pode ser que essa alteração seja algo meramente estético, então isso pode acontecer, então mudança de coloração, a mudança dos processos de crescimento, enfim. Então você consegue perceber que as questões estéticas estão mudando ou que eu estou perdendo funções, aí fica bem mais complicado. Então a gente precisa entender, uma coisa é eu mudar a coloração da água, outra coisa é eu matar os peixes que estão na água devido à poluição. Então, a gente percebe que existe uma diferença muito grande aí em questões estéticas e questões de impacto direto necessariamente. Então vamos começar a ver a poluição aí dessa maneira. Então, qualquer evento aí em que a gente libera resíduo, libera lixo, de uma forma geral, tanto para água, solo, ar, enfim, quando a gente faz esse processo, a gente promove o evento de degradação. Então, o ambiente acaba não suportando aquela mudança e isso pode trazer grandes problemas aí para a gente. Só que o que acontece? Nem todas essas mudanças, elas são causadas pela gente. A gente vai ter processos em que as alterações ambientais ocorrem de uma forma natural. Então, existe sim processo de degradação ambiental que ocorrem naturalmente. Então, quando uma árvore cai, a gente vê esse exemplo da clareira, né? Quando uma árvore cai derrubando todas as outras, isso é impacto ambiental, isso é degradação. Mas ocorreu de uma forma natural. Quando eu tenho erupção vulcânica, que eu tenho liberação de gases, liberação de fuligem, por aí vai. Isso é contaminação ambiental, isso é uma mudança, é um processo de degradação. Só que está ocorrendo devido a uma ação natural do nosso ambiente. Então, o nosso ambiente também é capaz de influenciar em termos de degradação. O ambiente também pode se autodegradar. Isso é algo que vai acontecer. O problema é quando a gente tem uma intensificação, né? A gente já tem esses eventos que causam esses prejuízos e a gente vai lá e causa mais eventos. A gente vai lá e causa mais problemas ambientais, mais eventos de degradação. Não tem como o ambiente conseguir resistir a tantas mudanças dessa forma. Se a gente vai ter, olha isso, se a gente tem a degradação, que a gente já sabe o que é, causando algum impacto nos organismos viventes que estão ali, pensem no que isso pode causar em termos de todas as populações que dependem daquele ambiente. Uma coisa é a gente ter um impacto em um local e eu poder migrar, ir para uma outra área, vou para um local que não está poluído, vou me movimentar, vou sair daqui. E aqueles organismos que dependem daquela área, que não conseguem se movimentar? Então, tem um corpo d'água, os peixes vão migrar, eles vão sair dali andando e vão para um outro corpo d'água? Não vão. Eles dependem do local. Então, as mudanças nesses locais que são muito específicos, muito dependentes, eles podem trazer um problema muito grande aí para essas espécies, justamente porque não tem essa possibilidade de migração, essa possibilidade de busca por outros locais, por outras formas aí de vida, né? Não dá para fazer dessa maneira. Aí o que acontece? A gente tem
os problemas ligados aí com o meio ambiente. Se está causando esses problemas para a população de grupos de animais, será que vai causar danos para a gente também? Um exemplo, poluição atmosférica e doenças respiratórias. Ponto. A gente já vê que isso é real, a gente já vê que isso é algo perceptível, que a gente consegue avaliar, que a gente consegue quantificar essa relação. Ela está aqui, está existente, a gente não consegue quebrar essa relação que já existe. Então é um problema muito grande quando a gente vê essas questões de poluição ambiental, de poluição da atmosfera e as ligações diretas que ela vai ter aí com a população humana. Então, a poluição do ar é basicamente aí um dos pontos mais ligados a doenças respiratórias, a síndromes respiratórias. Então, o que a gente está vendo? Um evento de poluição causando mudança no habitat e necessariamente impactando a nossa vida, necessariamente impactando aí a saúde da nossa população. Surgem grandes problemas de saúde pública, justamente pela contaminação atmosférica, pela poluição do ar. Ponto. Só que eu tenho vários ambientes que podem ser influenciados. Então, a gente sabe que existem várias formas de poluir, né? Várias formas, mas os ambientes podem ser influenciados de formas diferentes, justamente porque eu tenho ambientes diferentes aí. O que a gente começa a ver? A gente começa a classificar a poluição em algumas formas. A primeira delas aí é começar a ver o local. Então, a poluição atmosférica é o mais comum, em que a gente percebe necessariamente aí o lançamento, a liberação de gases que são tóxicos para o ambiente e que acabam aí liberando toxinas, aumentando a quantidade dessas toxinas presentes na atmosfera. Isso vai trazer um prejuízo para quem depende da atmosfera. Então, quem respira vai estar causando alguns danos aí de uma forma muito direta. Agora, olha isso daqui. Olhem a quantidade que eu tenho de causas que podem trazer problemas para a atmosfera. Então, a gente tem toda a questão da emissão de combustíveis fósseis, então toda a utilização aí da combustão. Então, todos esses eventos, eles vão causar um impacto direto para a atmosfera. Então, isso vai acontecer, a gente não consegue fugir desse problema, a gente não vai fugir desse problema necessariamente. Aí, o que a gente começa a perceber? Ah, mas a minha região não é uma região poluída, eu vivo numa cidade pequena, em que não tem uma emissão tão grande, por aí vai. Olha, a gente tem no nosso planeta uma rotatividade da atmosfera, da mesma forma que tem uma rotatividade dos oceanos. Quer dizer o quê? Quer dizer que a atmosfera se movimenta. A gente tem corrente de ar, e essa corrente de ar dispersa os gases. Então eu posso estar respirando um poluente aqui agora que foi liberado a 800 quilômetros daqui, então muito longe daqui, justamente por essa rotatividade dos gases. Então isso é algo que acontece. Então essa dispersão vai acontecer e não vai deixar a gente livre, não vai deixar a gente escondido da presença desses poluentes. Infelizmente a gente não tem essa capacidade de fugir dessa forma dos poluentes que estão presentes aí para a gente. O que a gente tem de dados? A gente tem muitos dados aí relacionados com algumas doenças que são causadas justamente pela poluição atmosférica, ou que são intensificadas, talvez elas já existam, ou que elas são desencadeadas, ou que elas acabam trazendo grandes problemas aí para a saúde da população em geral. Então a gente percebe que isso é algo comum. Então a questão de acidente vascular cerebral, as doenças respiratórias, a presença de tumores. Então, tudo isso já está associado com a atmosfera poluída, com a atmosfera que apresenta grandes índices de poluentes. Então, não dá para a gente fugir disso. Isso é algo que já está presente que a gente não consegue separar. Isso não sou eu que estou falando, vocês podem ir lá ver os dados do Ministério da Saúde e notarem os dados relacionados aí com a poluição atmosférica e as principais doenças que ocorrem via poluição atmosférica. Então, vocês começam a ver que tem uma associação muito grande aí com esses dois eventos. Então, a gente tem aí, basicamente, milhões de pessoas por ano que vão morrer necessariamente pela qualidade ruim da atmosfera, pela qualidade ruim do ar que está respirando. Infelizmente, não tem muito que a gente possa fazer. A gente precisa tentar reduzir os eventos de poluição, tentar reduzir as emissões, e a única maneira que a gente tem para tentar
fugir de todas as consequências que a gente ainda pode chegar. E nisso, a gente tem alguns problemas, porque a gente está falando de concentração de gases presentes na atmosfera. Isso pode trazer o que a gente chama aí de mudanças climáticas, justamente pela intensificação de algo que já é comum, que é o efeito estufa. Então, o efeito estufa é algo comum, que mantém o nosso planeta aquecido. Só que, com o aumento das emissões, a gente aumenta essa temperatura e a gente tem o aquecimento do nosso planeta, que é o que a gente chama de aquecimento global, mudança climática. A gente vai ver uma aula já já a respeito somente do efeito estufa para a gente ver como que ele funciona. Mas a gente percebe que as nossas ações têm uma abrangência global. Isso é muito ruim, porque quando a gente fala de conservação, vou fazer coleta seletiva, vou atuar com a compostagem, isso é uma ação individual. Mas quando a gente vai olhar para a poluição, ela tem uma influência muito mais global do que individual. E isso é um probleminha, né? A gente acaba não conseguindo controlar muito bem essas formas de poluição. Enfim, vamos ver se até o fim dessa disciplina a gente acha uma maneira. A poluição hídrica, então o processo de poluição da água, mudança de constituinte da água. Nesse processo aqui, a gente fala do escoamento que ocorre das lavouras, então de áreas irrigadas principalmente. Então aquela água de irrigação infiltra, leva tudo que eu tenho de insumo agrícola para lençol freático e é distribuído. Processo de poluição ambiental. Mas não é nenhuma toxina, é só nutriente. Nutriente causa eutrofização da água, aumento dos nutrientes presentes. Então isso causa problemas ambientais também. Então não é porque é nutriente que é algo bom, certo? Em excesso, qualquer composto aí ele pode trazer problema para as populações que estão vivendo naquele local ou naquela área, enfim. Então não dá para a gente separar o que é e o que não é poluente dessa maneira. A gente precisa separar da forma do impacto, né? Se ocorre impacto, se ocorre degradação, é um poluente e ponto. A gente vai ter também o processo de liberação de efluente de fábricas. Então, efluente de uma indústria de laticínio. Então, libera um efluente rico em matéria orgânica, mas muito rico em matéria orgânica. Então, poluente orgânico também é problema. Ele gera uma taxa de decomposição muito alta. Então, isso pode eliminar a demanda biológica de oxigênio da água, necessariamente, né? Então, eu tenho uma demanda muito grande de oxigênio para decompor toda essa quantidade desse poluente orgânico que chegou e eu acabo consumindo o oxigênio da água e eu não tenho mais oxigênio para o meu indivíduo. Então, os grupos de peixes ali, eles já não têm oxigênio para conseguir permanecer. Então, isso é um problema que essas espécies vão ter. É um problema que elas vão ter aí diretamente. E a gente começa a ver que a contaminação dos corpos d'água aí vão estar trazendo alguns probleminhas ligados para diversas populações. Então a gente tem um exemplo ligado aí com a liberação de hormônios na água. Isso é muito comum devido à liberação de esgoto na água. Então a gente tem uma população que utiliza anticoncepcional. E o que é o anticoncepcional? É uma bomba hormonal. E esses hormônios, eles são liberados via excretas. E isso vai para o esgoto e isso pode atingir o corpo d'água. Hormônios em contato com a água e em contato com as espécies, a gente já tem muita coisa publicada a respeito de grupos de peixes que param os processos reprodutivos, que não conseguem entrar em eventos de reprodução, justamente pela presença de hormônios na água, justamente por esse contaminante ali presente. Então não dá para a gente controlar. Fica muito difícil da gente controlar isso. A gente precisa mudar as formas da gente agir, certo? Para a gente conseguir tentar ter uma ação melhor ali no finalzinho. A poluição hídrica aí, ela é um probleminha aí que a gente vai ter com a nossa população toda. Ainda existe pessoas que não têm acesso à água tratada e que acaba utilizando para beber uma água que acaba sendo poluída necessariamente. Então, ela pode ter vários componentes, além do microplástico, a gente já sabe que vai estar de qualquer maneira, mas ela pode ter outros poluentes aí que pode estar ligado a grupos de doenças, a grupos de verminoses, parasitoses, por aí vai. A gente tem várias consequências da utilização de água não tratada, da utilização de água que não deveria ser utilizada para o consumo. Por último, aí a gente tem a poluição do solo. Então, quando a gente muda
a forma de estruturação das camadas superficiais do solo. Então a gente lança lixo, lança esgoto, lança poluentes nessas camadas superficiais, isso é um problema muito grande. Um exemplo disso é poluente que elimina os grupos de micro-organismos. Isso é comum. Então, poluentes que causam uma variação muito grande do pH do solo. Então, variação do pH do solo vai influenciar naqueles indivíduos que vivem no solo diretamente. Quem que vive no solo e não tem muita proteção? Grupos de bactérias, grupos de fungos, grupos de protozoários. E eles realizam a decomposição, que é a reinteração de nutrientes no solo. Se o meu poluente causa algo, aumenta a acidez do solo, ele aumenta a concentração de nutrientes do solo, e isso, por algum motivo, elimina os decompositores, elimina os micro-organismos, eu paro o evento de decomposição. As espécies vegetais não vão ter mais nutrientes para se manterem vivas. Então, a gente tem um efeito muito grande aí da poluição do solo. Então, ela tem uma consequência muito grande. Os herbívoros vão comer o quê? O que os herbívoros vão conseguir utilizar como recurso se as plantas não estão conseguindo ter nutrientes para se manterem vivas? Então, não dá para a gente fazer muita coisa. O que a gente percebe? Cadeia alimentar sofrendo. Então, a gente vai ter toda uma cadeia, toda uma teia alimentar sofrendo graças a esses eventos aí de poluição do solo. Forma de combater tudo isso é, primeiramente, diminuir a emissão, tentar fazer isso, seja por um processo de educação ambiental, seja um processo de conscientização ambiental, para tentar aumentar o que já existe. E para reduzir esse problema, tentar retirar esses materiais que estão no ambiente. Então, seja lá pela fitorremediação, biorremediação, seja pelo processo de reciclagem, seja por ações de fiscalização, de punição, necessariamente para quem está degradando o ambiente de uma forma direta. Então, isso é algo que a gente precisa começar a investir um pouco nisso, a considerar esses aspectos aqui também. Certinho? Até a próxima aula.